Moisés exortava o povo de Israel à fidelidade a Deus, apresentando ao povo a grande alternativa: ou amar o Senhor, obedecer aos seus mandamentos, o que significava ganhar as suas bênçãos, ou voltar atrás, seguir outros deuses e, portanto, ir ao encontro das maldições que estavam relacionadas a essa possível escolha. Por isso que ouvíamos o Senhor dizer, por meio de Moisés ao povo: diante de vós eu coloco a vida, eu coloco a morte, eu coloco a bênção e a maldição. Escolham, tu és livres para escolher. Mas Deus manifesta ao mesmo tempo em que dá a possibilidade de escolha, qual é o seu desejo. Escolha, pois, a vida para que possais viver. Isso porque Deus, que nos criou para a felicidade, nos criou para a vida, não gosta que nenhum dos seus filhos trilhem outro caminho que não seja o caminho dele, que é o caminho da felicidade e da vida. Mas se por acaso alguém escolher o contrário, Deus não pode intervir, porque Ele nos criou com liberdade, mas Ele manifesta qual é o desejo. Escolha, pois, a vida para que possais viver. Deus e somente Ele é aquele que é o vivo, ou seja, a fonte de vida. E somente quem o escolhe, quem escolhe sua palavra, escolhe a vida e viverá dessa vida que Deus oferece. Não basta uma escolha feita uma vez para sempre, mas deve ser uma escolha renovada e vivida dia por dia, cotidianamente. Se escolhemos Deus em um momento determinado da nossa vida, que representou mudança de vida, de mentalidade, de estrutura, e aquele momento ficou marcado como nosso encontro pessoal com o Senhor, essa decisão por Ele deve ser renovada a cada dia da nossa vida. Devemos escolher o Senhor todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa existência, nas maiores circunstâncias que nós vivemos, como naquelas mais humildes, mais modestas. Sempre escolher por Deus, sempre escolher por sua palavra, por sua inspiração. Porque se escolhermos Deus, tudo na nossa vida deve ser considerado, deve ser vivido, deve ser escolhido à luz dessa escolha, à luz da fé, em vista do próprio Deus. E manifesta também como um pano de fundo nessa escolha e na renovação dessa escolha a sintonia que nós queremos ter com Ele, com o Senhor e com a sua palavra. Quando Moisés, a pedido de Deus, coloca diante do povo de Israel essa questão de escolha, deve-se levar em conta naquele momento também a fraqueza humana, que não é só o povo de Israel que é privilegiado por trazer em si traços da fraqueza humana, mas todos os povos, todas as gerações trazem em si esses traços. De um lado está, portanto, essa realidade da fraqueza humana. De um outro lado estão as preocupações da vida cotidiana, que, embora não pareçam, muitas vezes também acabam afastando-nos desse empenho essencial de escolhermos Deus, de vivermos a palavra de Deus. E o tempo da Quaresma que a gente já está vivendo é um tempo privilegiado, onde a gente pode parar e pensar um pouquinho nisso, pensar um pouquinho na realidade da fraqueza humana na nossa vida, pensar naquelas preocupações de todo dia que às vezes nos tiram sono, nos preocupam e que a gente, sem perceber, acabam nos afastando, dessa escolha fundamental da nossa vida. Por isso, a Igreja convida-nos, nesse tempo quaresmal, a nos recolhermos um pouquinho mais,
a ouvirmos de modo mais frequente a palavra de Deus, a uma oração mais intensa também. E oxalá queira Deus que, em meio a tantos propósitos que os filhos e filhas da igreja fazem nesse tempo, que sejam presentes essas coisas, né? Recolher-se um pouquinho mais, rezar um pouquinho mais, escutar um pouquinho mais a palavra de Deus. São 3 passos importantes, são 3 coisas importantes que ajuda a cada um a examinar a própria conduta, a própria postura e ajuda também, né, a procurar conformar essa conduta, essa postura, sempre mais com a palavra, com a vontade do Senhor, com aquilo que Deus deseja para nós. A gente sabe muito bem que é inútil a gente fazer isso, né, só achando que só a quaresma é tempo dessas coisas. Na verdade, a quaresma é esse tempo que deve ser um grande motivador para que a gente viva essa mesma realidade em todas as épocas do ano civil ou do ano litúrgico. A quaresma, assim, deve ser um período, né, de verdadeiros exercícios espirituais, ordenados à revisão e à reforma da nossa vida, porque ela tem uma função, a função de nos dispor para que a gente possa celebrar com maior pureza, com maior fervor, com maior alegria o mistério pascal. Ela tem a função de nos prepararmos como se a gente fosse celebrar a Páscoa de novo pela primeira vez, como se a gente fosse alegrar-se de novo pela primeira vez ao anúncio da vitória do nosso Deus sobre o pecado e a morte. Porque é lá na Páscoa que nós contemplamos os mistérios da nossa salvação. Portanto, é nela que encontramos o ponto maior, né, e a realização maior da obra da salvação que já nos alcançou e da qual nós fazemos parte. Jesus, em um outro momento no Evangelho, vai dizer que ninguém pode servir a 2 senhores. Portanto, o cristianismo, a nossa fé cristã, ela não admite esse duplo compromisso. Não podemos escolher a Deus e ao mesmo tempo, escolher o mundo. Não podemos escolher a Deus e ao mesmo tempo ceder às paixões. Não podemos escolher a Deus e viver uma dinâmica egoísta. Não podemos escolher a Deus e alimentar a cobiça ou a ambição. Quando Jesus nos recorda, não podeis ter 2 senhores, não podeis servir 2 senhores, ele diz, ou amará um demais e desprezará o outro. Por isso, se nós escolhemos a Deus, a nossa escolha tem que ser bem clara, bem consciente e saber que essa escolha exclui todas as outras possíveis que possam ofuscar de alguma forma a escolha que nós fizemos pelo Senhor. Quem hesita, quem não sabe colocar-se totalmente da parte de Deus, do Evangelho de Cristo, demonstra não estar profundamente convicto de que Deus é o único Senhor, como nos ensina o primeiro mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma. Somente a Ele servirás e a ninguém mais. Quem demonstra, né, não estar profundamente convicto dessa escolha, de que Deus é o único Senhor que merece ser amado e servido de todo o coração, faz necessariamente a outra escolha, não a escolha por Deus, mas a escolha por outros caminhos que não levarão a Deus nem a sua palavra. Por isso é necessário meditar de novo sobre as palavras da Sagrada Escritura que nós escutamos. O desejo de Deus para nós: escolhe, pois, a vida para que vivais.
amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque Ele é a tua vida. É algo que deve estar presente no nosso coração, no nosso caminho de fé e nessa renovação diária da nossa escolha por Deus, por Sua palavra, por Sua vontade, a cada dia da nossa vida. Depois, no Evangelho que escutamos também, Jesus tinha acabado de anunciar a sua paixão quando ele começa a dizer a todos, não só aos discípulos que estão ouvindo ele pela primeira vez, mas a todos nós que temos contato e a todos aqueles que tiveram contato com essas palavras em algum momento. Se alguém quer vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Dele mesmo, Jesus havia dito: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, sofra muito, seja rejeitado, seja levado à morte e ressuscite no terceiro dia. Pela primeira vez no Evangelho, lá no livro de Lucas, no capítulo 9, Jesus havia falado a respeito do mistério da sua Páscoa. Jesus revelou o mistério da sua Páscoa, da passagem do seu sofrimento para a morte, para a ressurreição, para a glória eterna. Pela primeira vez, Jesus nos ensina e nos indica que para chegar nessa realidade de glória eterna, de ressurreição, é preciso antes passar também pelo caminho da cruz, pelo caminho da renúncia. Tomar a cruz e seguir Jesus nesses passos para que possamos também chegar na realidade da ressurreição. Eis aqui a obrigação de todo aquele que se faz cristão. O nome cristão significa pequeno Cristo. O nome cristão revela a nossa identidade enquanto seguidores de alguém que nós reconhecemos como mestre e como nosso Senhor. Portanto, devemos imitá-lo, em tudo aquilo que Ele é, em tudo aquilo que Ele é para nós, em tudo aquilo que Ele nos diz na Sua palavra, no Seu Evangelho. A obrigação de todos nós cristãos é essa, aquela que Jesus nos diz no Evangelho hoje: tomar a nossa própria cruz e segui-lo. Segui-lo até onde? Até o ponto de morrermos com Ele, para com Ele e nele nós ressuscitarmos. É o único modo de celebrarmos o mistério pascal, não somente como espectadores, mas como protagonistas que participam desse mistério de modo pessoal e também do ponto de vista de como se a nossa vida dependesse disso. E de fato, a nossa vida depende disso. Nós somos alcançados por este mistério, que é de dor, que é de morte, mas que é de alegria profunda que o mundo não conhece, nunca conhecerá, a não ser aqueles que se deixam envolver por este mistério, a alegria da ressurreição. A cruz, as tribulações que sempre acompanham a nossa vida, recordam-nos, a nós cristãos, o único caminho para a salvação, o único caminho, portanto, para a verdadeira vida. E Jesus dizia no Evangelho também: quem quer salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, este a salvará. Aqueles que se revoltam contra a cruz recusam a mortificação, alimentam as paixões e querem a todo custo garantir para si uma vida cômoda, uma vida feliz, mas que tem um preço alto a pagar, porque esse estilo de vida vai ao encontro do pecado e, portanto, vai ao encontro da morte. Não é a morte corporal, mas é a morte eterna, ou seja, a privação para sempre da face de Deus. Por isso, quem, ao contrário, está disposto a renunciar a si mesmo,
até o ponto de sacrificar a própria vida, entregando-se com generosidade ao serviço de Deus e dos irmãos, mesmo se houvesse por isso de perdê-la no tempo, a salvará para a eternidade. E aí Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vem a perder-se a si mesmo, se ele vem a perder a vida eterna? A gente sabe que dessa vida a gente não vai levar absolutamente nada. Por isso que Jesus nos lembra que o mais importante é viver a nossa vida, é viver os nossos dias na sua presença, renovando a nossa escolha por Ele, oferecendo também aquilo que está ao nosso alcance para que o reino dele seja construído e para que a gente possa viver de fato uma realidade de salvação no ambiente ou nos ambientes nos quais nós estamos inseridos. Quem escolhe a vida, escolhe seguir Jesus. E está bem ciente de que esse processo de renúncia de si mesmo e de levar a cruz faz parte. Talvez não seja, de fato, a parte mais querida dessa história, mas se nós renunciamos, se nós tomamos a nossa cruz por amor a Jesus, escolhemos a vida, escolhemos seguir Ele, certamente Ele vai nos ajudar a aliviar o peso daquilo que a gente vai julgar pesado no meio do caminho. Mas não é tanto a mortificação, a renúncia de si que vale, porque isso qualquer pessoa pode fazer, renunciar a algo, mortificar-se em algo, mas sim abraçar essas realidades por amor de Jesus, por amor de mim, diz o Senhor no Evangelho, ou seja, por seu amor, naquele desejo profundo de estar unido cada vez mais à sua paixão, morte e, portanto, à sua ressurreição. E isso não só porque é o caminho certo da nossa salvação, mas sobretudo por aquela exigência muito íntima, muito profunda de amor que nos impele a participar em tudo da vida da pessoa amada. O Papa Francisco nesses dias dizia que rezar é como estar enamorado. Quando alguém está apaixonado, leva a pessoa na lembrança no coração para todo canto que vai, É bem assim. E rezar significa justamente mostrar o quanto que nós estamos apaixonados e comprometidos com o Senhor. Por Ele estamos enamorados, portanto, Ele também vai em nosso coração, Ele vai em nossa vida. Ele é o amado, Ele é a pessoa amada, deve ser a pessoa amada em primeiro lugar na nossa vida. Portanto, quando nós abraçamos tudo aquilo que Jesus exige de nós no Evangelho, nós estamos mostrando o desejo de participar em tudo da vida dele, que é o amado de nossas almas. E quem se casou, quem recebeu o sacramento do matrimônio, sabe muito bem que as promessas ali feitas também estão nessa direção. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida dos dois. Enquanto os dois viverem, aquelas promessas têm que ser vividas. E também ali, na realidade prática do sacramento, isso foi inspirado na relação que qualquer cristão, qualquer um que escolhe pelo Senhor deve ter com Ele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, enquanto nós vivermos, participar em tudo da vida divina, daquele que é o nosso amado, daquele que é a pessoa amada mais importante da nossa vida. Como Jesus sofreu, morreu e ressuscitou pela nossa salvação, assim também nós devemos querer participar deste mistério para cooperar com Ele na salvação dos nossos irmãos e irmãs. E isso por meio do nosso testemunho, por meio daquilo que a gente tem a oferecer e a fazer para que essa realidade de salvação continue acontecendo de modo muito eficaz em nosso meio, na vida da nossa comunidade e em tantos outros ambientes que nós somos chamados a frequentar.
Que nessa Eucaristia, que nesse dia, nós possamos renovar a nossa escolha por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho, e nos comprometer a testemunhá-lo em cada momento da nossa vida, independente de como nós estejamos, emocionalmente, psiquicamente, nos comprometer com isso, de levá-lo sempre em nossa vida e de falarmos sempre dele, porque ele mudou a nossa história quando se entregou por nós. Como retribuir tamanho amor? Vivendo com ele, alimentando-nos dele, renovando sempre a nossa decisão por ele. E que ele, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, nos inspire e nos ajude a permanecermos firmes nesse caminho todos os dias da nossa vida. Amém.